6 galinhas botam 6 ovos em 6 dias. Em 12 dias, 12 galinhas botam quantos ovos? Seja muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? Eu me chamo Jéssica, você está no canal Vale Ponto e um dia eu vou comprar minha casa com o dinheiro desse canal. E com certeza vai ter um quintalzinho para mim criar uma galinha para ela botar os ovos para mim comer, porque ovo é caro. Ou coisa cara é ovo. E eu pareço loucura para comer ovo. Ou pensa numa pessoa que come ovo, eu. Misericórdia, mas vamos lá à questão. Deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos que eu irei de gravar aqui junto com vocês no canal. Me dizem nos comentários qual a resposta é. Aqui, a gente tem que 6 galinhas botam 6 ovos em 6 dias, certo? Então, vamos colocar aqui o seguinte. Galinhas, a gente vai chamar de G aqui, tá? Galinhas, vamos colocar aqui O de ovos e D de dias. Pra gente poder interpretar aqui tudo direitinho e não ficar nada confuso, certo? D de dias. Então, pessoal, aqui a gente tem 3 grandezas. Que são as galinhas, aqui, né? As galinhas, os dias e os ovos, certo? Então, 6 galinhas aqui, ó. 6 galinhas, já vamos colocar logo aqui embaixo. 6. Botam 6 ovos. Os 6 aqui do ovos, vamos colocar aqui embaixo também. Bem aqui. Em 6 dias, né? Aqui, ó. 6 dias. Aí, aqui embaixo, nós temos em 12 dias, né? 12 dias, a gente já coloca aqui em dias, o 12. E 12 galinhas, né? Aqui, ó, 12 galinhas, antes foi 6 dias, agora 12 galinhas, certo? Vamos colocar aqui também, embaixo do galinhas, do G, 12. E essas 12 galinhas colocam quantos ovos? Isso que a gente quer saber, né? Quantos ovos elas botam? Isso a gente não sabe, então vamos chamar de X, tá? Vou colocar aqui X. Até aí tudo certo, né? Tudo ok. Então, galera, o X é exatamente o que a gente precisa saber. É a quantidade de ovos que a gente não tem como resposta, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma regra de 3 composta. Regra de 3 composta, tá? E como é que se resolve regra de 3 composta? Você sabe? Ó, como que começa isso daqui? Vamos começar pelo seguinte, galera. Vamos fazer formato de fração, tá? Então, vamos colocar aqui 6 traço x. Vamos começar pelo x, que é o nosso desconhecido, certo? E tudo isso vai ser igual a o quê? A uma multiplicação, galera, que a gente vai construir aqui, tá bom? Mas, pessoal, antes da gente ir para esse passo aqui, vamos verificar se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou não, tá? Então, é isso. A gente tem que verificar se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou não. E como é que identifica isso? Se a gente aumentar aqui, ó, se a gente aumentar a quantidade de galinhas, o que que acontece? Os ovos vão diminuir ou vão aumentar? Vão aumentar também, certo? Tem mais galinhas, automaticamente mais ovos. Pelo menos é para ser assim, né? Na prática, se não tiver nenhuma galinha estéril. Então, com isso, a gente vê que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, a gente já pode replicar aqui, tá? Então, vamos colocar aqui o 6 e o 12. Então, agora a gente vai comparar os ovos, aqui os ovos, com os dias, tá? Se a gente aumentar a quantidade de dias, a gente vai ter mais ovos ou menos ovos? Mais dias, automaticamente a gente vai ter mais ovos, né não? É para ser assim. Então, também é uma grandeza diretamente proporcional, tá, pessoal? Então, sendo assim, a gente continua 6 sobre 12, tá? Então, aqui a gente já tem uma equação montada. Então, qual o próximo passo? Alguém sabe? Tem esse 6 aqui, ó. Tá vendo esse 6 aqui? A gente pode simplificar ele com esse 6, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos cortar aqui esse 6 com esse 6 para ficar mais fácil. E esse 6 aqui, a gente pode dividir por 6. Que isso vai dar igual ao quê? A 1, certo? E esse 12 igual a 2. Que a gente simplifica aqui também, no caso. Então, o que é que a gente tem aqui? 1x, 1 sobre x. Aqui não tem nada, certo? Porque a gente cortou, então vai ser 1, tá? Igual a mesma coisa, aqui também tem 1, né? Então, 1
sobre 12, certo? Esse 12 aqui vem pra cá. Esse vezes vem pra cá. Aqui também ficou o 1, né? Certo? Então, vou colocar 1 aqui sobre o quê? O 2, certo? Sobre 2. E aí, qual o próximo passo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, ó. O que a gente tem? Um x, certo? Um x igual 1 vezes 1 dá 1, certo? Sobre 12 vezes 2 dá 24, certo? Aqui, ó, 12 vezes 2. Eu acabei apagando, né? Que é o 12. Então, aqui a gente tem quanto, pessoal? Vou fazer aqui do lado que já tá acabar mesmo. Nossa, mas essa seta ficou ridícula, né? X igual a 24, certo? Aqui, ó, 24. Porque aqui a gente fez 1 vezes 1, deu 1, certo? E x vezes 24, 24. 1 vezes 1 igual a 1, certo? E x vezes 24 é igual a 24, ok? Deu para entender? Então, seria a alternativa letra B. 24, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Gostaram? O que vocês acham aí dessas galinhas? Tá bom aqui o negócio? A quantidade de ovos aqui, no caso, seria 24, certo? Tá bom, né? Tá bom, né? Ó, 12 galinhas, vamos botar 24 ovos, tá? 5 caramelos estavam correndo atrás de uma moto. Que horas são? Letra A, 5 e 1. Letra B, 5 e 25. Letra C, 16 e 59. Ou letra D, 15 e 1. E agora a coisa ficou feia. Ficou feia mesmo, misericórdia do céu. Porque eles não tem o que fazer da vida. Eles não tem o que fazer da vida. Eles correm atrás das motos. Primeiro, aqui a gente tem o seguinte, né? 5 caramelos, 5 cachorros. A briga já foi feia aqui só de imaginar a situação. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem 5 cachorros, né? Os benditos caramelos. 5 cachorros para uma moto. Ou então, a gente pode pensar o seguinte. Uma moto para 5 cachorros. Agora, a gente vai relacionar isso daqui com o horário, certo? Quando a gente pergunta a hora para alguém e a pessoa fala, falta 5 para 1, ou é 1 para as 5, a gente consegue entender, não consegue? Ó, se for 5 para 1, se for de madrugada, seria o quê? Se isso daqui fosse de madrugada, seria 0 e 55 minutos, certo? Então, falta aqui 5 minutos para 1 hora da madrugada, certo? Mas só que a pessoa, ela pode lhe responder da mesma forma se for de tarde, não pode? Pode. Se você tá de tarde e a pessoa pergunta a hora e você diz que é 5 para 1, ó, 1 hora da tarde seria o quê? Seria 13 horas, certo? Se é 5 para as 13, então seria o quê? 12 horas e 55 minutos. Aqui seria exatamente 5 para 1, tá? 5 para 1 da tarde, tá? Deu para entender, né? Então, agora a gente olha para cá, para essas 2 horas aqui. Alguma delas aparece aqui? Não, né? Não tem nenhuma aqui na nossa resposta, certo? Então, isso aqui não deu em nada para nós. Deu ruim. Agora, vamos analisar aqui nessa outra situação, que seria uma moto para 5 caramelos, ou seja, 1 para 5. É a mesma ideia aqui da primeira. Ó, se a gente perguntar e for de madrugada, 1 para 5 seria o quê? Então, 1 para 5, se fosse de madrugada, seria exatamente o quê? Seria exatamente 4 e 59, né? Ela tem na resposta? Também não, né? Agora, se a gente faz a pergunta da seguinte forma, se for uma tarde, a gente faz a pergunta, que hora é? E a pessoa diz, é 1 para as 5. Se for à tarde, vai ser exatamente o quê? 16 horas e 59 minutos, que é 1 hora para as 5, certo? E 5 horas da tarde, é que horário? É 17 horas, certo? Então, quanto que é 1 para as 5? 16 e 59. E a gente tem essa resposta aqui no gabarito, né? Letra C, ó. E ela é a letra C de deu tudo certo. Pessoal, esse negócio de cachorro e moto não é nada bom.
Tenho trauma de andar de moto, não ando de moto. Se me convidar para andar de moto, tô fora. Prefiro ir de ônibus, ou de pés, ou de bicicleta. Não, bicicleta também não, né? Quando eu fazia faculdade, que eu vinha de noite, tipo, 11 horas da noite, meu irmão, tinha uma bendita de uma cachorra valente que ela ficava lá me esperando no horário certinho. Quando eu vinha de moto, ela latia e ela botava pra morder minhas canelas e eu ficava morrendo de medo dessa cachorra. Ah, mas era uma cachorra bem pequenininha, tipo um pit, maior que um pit um pouquinho. Mas eu ficava com medo da cachorra, gente. Ah, não tinha jeito, eu ficava me cagando de medo da cachorra. E ela parecia que ela sabia qual o horário certo que eu ia passar todo dia lá só pra me atentar. Cachorra bendita, abençoada. No final parece que aconteceu um acidente e ela partiu. Mas não foi eu que atropelei, nem quem tava dirigindo, tá? Foi um carro. Pelo que eu ouvi falar. Foi isso que é o fim dela. Mas aí já era no finzinho da faculdade, logo em seguida eu já saí. Foi assim, tipo, uns 2 anos seguidos a cachorra correndo atrás de mim, me esperando pra tentar me morder. E detalhe, logo na frente tinha uma ponte, tá, gente? E aí, tava com medo de cair lá dentro do garapé. Enquanto eu vou lendo, tu vai fazendo o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Enquanto eu vou ler a questão, tu vai clicar o teu dedinho no like pra ajudar a amiga aqui, tá bom? Ajuda a amiga aí, porque ela vai quebrar os miolos dela aqui resolvendo essa questão. Então, ajuda a amiga aí, tá? Clica no like, se inscreve no canal, seja bem-vindo, tá bom? Tamo rumos a 20 mil inscritos. Ai, meu Deus, chega logo, 20 mil. E é isso, pessoal. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, vamos ver o que é essa questão que é com a gente. Uma escada tem 25 degraus. Maria subiu 5, desceu 9, subiu 6 e viu que faltava 3. Já acho que não acaba nunca esse negócio. Para chegar ao último, ainda não chegou. Em que degrau ela estava inicialmente? Pessoal, tem várias formas de resolver esse tipo de questão, tá? A Maria, ela estava em um determinado degrau que a gente poderia chamar de X. Mas vamos fazer da forma mais rápida, porque eu não tô com coragem de quebrar tanto minha cabeça assim. Se você tá, deixa aí nos comentários qual seria a sua forma mais legal de resolver, tá? Vou fazer da seguinte forma. Presta atenção. Aqui a gente sabe que ela começa subindo 5 degraus, certo? Então, vamos colocar aqui embaixo mais 5. Depois, o que ela fez? Ela desceu 9 degraus. Mulher do céu. Em vez de subir, tu tá descendo. Então, vamos fazer aqui menos 9. Maria, tu não tem o que fazer, não? Subiu mais 6. Mais 6. Acho que ela tava fazendo ginástica, só pode. Aí, eu acho que ela pegou e olhou pra cima e pensou, olha, tá faltando 3 degraus ainda para chegar ao último. Ó, se a gente pegar esses números aqui e a gente somar mais 3, aqui a gente chega ao último degrau, né? Ao último. Vamos escrever aqui, último, ao último. Degrau. Degrau. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa continha aqui, tá bom? 5 com 6 é 11, mais 9, 2 mais 3, 5. Então, tudo isso daqui, pessoal, vai dar 5. Então, ela está no degrau que subindo mais 5, ela chega aqui no 25, né? Que é o último, o 25º degrau, tá? Então, ela está em um degrau que ela subir mais 5, ela chega no último. Ela chega aqui no último. Então, vamos pensar o seguinte. Qual número que somado com 5 vai dar 25? Alguém sabe? É quem? O 20, né? Então, certamente ela teria que estar no degrau de número 20. Então, qual número que mais 5? Então, qual número que mais 5 vai dar 25? É o 20, né? Seria a letra A. 20. Então, certamente ela estava no degrau de número 20. O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? Diretor espiritual? Será? Não sei, eu sei lá que o padre é meu. Diretor espiritual, porque eu não tenho ninguém padre na minha família. Ô, questão abençoada. Será se é a letra A? Irmão? Será se é pai? Será se é tio? Será se é filho? Sobrinho? Faltou o diretor espiritual, eu digo. Tem aquele ditado que se diz, vamos começar pelo começo, né? Mas aqui hoje vai ser diferente. Vamos começar pelo final. Aqui o que é que essa questão está afirmando? Ela está afirmando que o padre, ele é o único filho do meu pai, né? Certo? Filho do meu pai. Isso que ela está afirmando, certo? Se é meu pai, eu sou filho dele, certo? E se ele tem um único filho, logo esse filho é quem? Eu, certo?
Então, no caso, o pai do padre sou eu. Eu não posso ser, porque eu sou mulher. Mas, enfim, volta para a questão, abençoado. O pai do padre é o único filho do meu pai. E o único filho do meu pai sou eu. Então, o pai do padre sou eu. Então, o que que o padre é meu? É filho. Olha só isso. Que questão maluca. Vamos lá, ver como é que se desvenda essa questão. O que é minha? O que é minha? Minha. A irmã do filho da irmã da minha mãe. E aí, como é que a gente vai resolver essa questão, hein, pessoal? Eu sei lá o que que é minha, o que que é dela, o que que é nossa. Você deve estar falando isso aí, né? Que loucura de questão. Será se ela é irmã? Será se ela é irmã? Será se ela é prima? Sobrinha ou tia, o que que é minha? Ai, misericórdia! Quando a gente se depara com esse tipo de questão aqui, é bom a gente começar a resolver do final, tá? Porque daí fica mais fácil. Por exemplo, vamos fazer o seguinte: irmã da minha mãe, certo? Vamos grifar aqui. Por exemplo, olha só como já clareou as ideias. A irmã da minha mãe é quem? Não é tua tia? É. Quem é ela? Tia. É a tia. É aquela tia chata que todo mundo tem, né? Vocês têm? Eu tenho. Eu posso falar que elas não estão vendo meu vídeo mesmo, porque elas não suportam matemática, então eu posso falar delas à vontade. Aí vai que alguma tia resolve fazer o concurso, aí tá, se der parar com o meu vídeo, aí lascou-se. Continuando. Agora aqui a gente tem o quê? E a gente tem, pessoal, filho, né? Filho da tia, né? Dessa tia aqui. Então, o filho da minha tia é quem? Primo, não é? Primo. Aí, a gente tem o quê? Aqui. Aqui a gente tem, ó, a irmã do meu primo. Quem é a irmã do meu primo? Que ela é minha? Prima, né? Prima. E o que ela é minha? Prima, né, pessoal? Vou colocar aqui tia, prima e primo. Então, qual é a resposta? Letra B. Familiada toda. Primo, as primalhadas, tudo chata. De um livro, rasguei, não deveria, mas ele rasgou. As páginas 7, 8, 100, 222 e 223. A pergunta é: quantas folhas rasguei? Pessoal, aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque o que acontece aqui? Ele nos deu uma informação através de páginas, né? Ele deu a informação de páginas. E ele pergunta aqui quantas folhas, entendeu? Só que o seguinte, galera, cada folha, ela tem 2 páginas, né? Porque é a frente e o verso, certo? Só que vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui a folha 1, certo? A frente dela, aqui, ó, a frente, F de frente, página 1, e o verso, aqui, ó, vamos supor que isso aqui é o verso, página 2, certo? A folha 2, ela tem a frente, página 3, né? E o verso dela, a página 4. Sempre tem essa parada que até hoje eu também me confundo se eu não prestar atenção, sabe? Porque às vezes quando você vai imprimir algo até na impressora, tem muito disso, né? E aí você tem que prestar bastante atenção na forma que você coloca a página ali, a folha, né? Pra você não sair impressão errada. Parece ser besteira? Parece, gente, mas eu me confundo até hoje. Então aqui a gente tem primeiro com o número ímpar, certo? E depois a gente vem com o número par, ó. Já seguinte, né? Imediatamente depois, ok? Por exemplo, 15 e 16, né? 15 e 16. São folhas, né? Então, é importante a gente notar aqui. Sempre vai ser um número ímpar e um número par, tá bom? E aqui ele nos diz o seguinte. Se ele rasgou a página 7 e 8, então isso daqui, ó, é exatamente uma única folha. Aí aqui ele rasgou a página 100, né? Aí é só 100 mesmo. Mas no caso aqui na página 100 é só mais uma folha e ele rasga, tá? Ele rasgou também a 222 e a 223. Tá danado na giraia para rasgar folha. Mas cuidado que aqui a gente tem o quê? O que é isso daqui? Par, né? Número par. Seguido de número ímpar. E eles estão em folhas diferentes. A folha do 222, ela é qual? 221, não é? E virou 222, certo? A folha seguinte é a 223, certo? Com
224, que seria aqui a próxima, né? Então, aqui a gente temos folhas separadas, tá? Aqui é uma folha e aqui já é outra folha totalmente separada, tá bom? Então, galera, ao todo, o que que a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4 folhas, certo? Que foram rasgadas, que é o que a questão perguntou pra gente, né? Quantas folhas rasguei? Eu não rasguei nenhuma. Então, letra A, 4 folhas. E aí, ficou claro essa questão? O que é que vocês acharam dessa questão de raciocínio lógico? Me diga aí, tá bom? Nos comentários. O que é que essa questão quer da gente? Se eu tivesse o dobro de canetas que eu tenho, eu poderia dar 2 a cada um dos meus 3 irmãos. E ainda me sobrariam 4 canetas. Quantas canetas eu tenho? Isso que a questão quer da gente. Se ele tivesse o dobro de canetas, né? Ele poderia dar 2 canetas. Ó, poderia dar 2 a cada um dos meus 3 irmãos. Então, aqui a gente já pode escrever o seguinte: 2 vezes 3. Por quê? Porque ele tem o dobro, né? E tem 3 irmãos. E se ele fizesse isso, iria sobrar para ele 4 canetas, tá? Se ele fizesse isso, ainda iria sobrar 4 canetas. Então, aqui seria o quê? Mais 4 canetas, certo? E aqui a gente resolve, ó. 2 vezes 3 é 6, mais 4. E 6 mais 4 é o quê? É 10, né? Então, isso daria o total de 10 canetas. Aí, você vai na carreira e já marca aqui, ó, 10, letra C. Eita, tu iria se ferrar, irmão. Presta atenção, que nada nessa vida é fácil. Por que que nada nessa vida é fácil, Jéssica? Me responde por quê, ô criatura? Esse 10 aqui, ó, ele é o quê? Ele é o dobro. Ele é esse dobro aqui, ó. Entendeu? Então, ele é o dobro das canetas que ele tem. Então, o que ele tem é metade disso. Então, aqui a gente vai fazer a seguinte conta, ó. 10 dividido por 2, tá? E 10 dividido por 2 é o quê? Alguém sabe? 5, não é? Qual a letra? D. 5 canetas. Então, você tem que tomar muito, muito cuidado com esse tipo de questão por causa das pegadinhas, tá? Aqui que a gente fez. Chegou na resposta 10, pam, marca e vamos partir para a próxima. Só que com isso você poderia se ferrar. Aí poderia ver lá na frente que não era isso que a questão queria com resposta, porque o 10 era o dobro de todas essas canetas, né? Então, ela queria como resposta quantas canetas eu tenho? Eu tenho. Então, a gente tem aqui total de 5 canetas, tá? Ou poderia acontecer também o seguinte, ó. Aqui, como você viu a palavra dobro, poderia ficar com vontade de dobrar aqui, né? E dar 20. Aí, você poderia aqui na letra A e marcar 20. E aí lascava de vermelho. Por isso que esse tipo de questão, pessoal, você tem que tomar bastante cuidado, tá? Pra não se dar mal no final. Então é isso, pessoal. Estude muito, nunca desista. Fé no pai, que a aprovação sai. Até o próximo vídeo. E aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Porque tem muito vídeo aqui agora de pegadinha assim, sabe? Então é isso. Tchau!